Dizem que entre os métodos estudados pela União Soviética existe uma forma mais eficiente de fazer um país se autodestruir. Sem guerra, o país simplesmente desmorona por si só. É uma estratégia que induz o próprio povo a destruir sua nação. Hoje, vamos analisar esse conteúdo com atenção. Vamos direto ao ponto. O KGB, que também era o serviço de inteligência da União Soviética, investia a maior parte do orçamento em propaganda e operações psicológicas ao realizar ações em países específicos. O KGB chamava isso de subversão ideológica. Não era uma forma de destruir um país rapidamente, mas sim um método de lavagem cerebral ao longo de um período muito longo. O primeiro estágio desse processo é a desmoralização. O KGB chamava a primeira etapa de desmoralização, e dizem que esse processo leva de 15 a 20 anos. O motivo é claro. Esse é o tempo necessário para que jovens estudantes ingressem na escola e cresçam até se tornarem membros essenciais da sociedade. Em outras palavras, é o período necessário para mudar a visão de mundo e a forma de pensar de toda uma geração. Durante esse tempo, uma perspectiva específica é continuamente inserida na educação, nas instituições de ensino, na mídia e na cultura. E com o passar dos anos, esses estudantes acabam tomando decisões em vários setores da sociedade. Segundo Bezmenov, que revelou esse método de subversão nacional do KGB, essa geração que cresceu dessa forma acaba ingressando em órgãos governamentais, organizações públicas, empresas, meios de comunicação e no setor educacional passam a ver a sociedade conforme os valores aprendidos. Ele alertou que, ao priorizarem objetivos ideológicos sobre os reais problemas do país, podem surgir sérios problemas na administração nacional. Ele argumentou, em especial, que quando pessoas em posições importantes da sociedade compartilham uma forma de pensar semelhante, a capacidade de se fiscalizarem ou criticarem uns aos outros também pode enfraquecer. Frequentemente, pessoas evitam críticas construtivas ou defendem outras apenas por afinidade política. Mas o problema vem depois. É a partir daqui. Bezmenov disse que, uma vez formada, uma maneira de pensar é muito difícil de mudar. Mesmo com novas evidências, as pessoas tendem a ignorar ou rejeitar informações que contrariem suas crenças. Ele explicou que, mesmo com muitos fatos e evidências, é difícil mudar a percepção de quem já tem uma visão de mundo formada. Isso acontece porque a convicção emocional age de forma mais poderosa do que a persuasão lógica. Bezmenov alertou que, em sociedades nesse estado, mesmo com fracasso de políticas, problemas econômicos ou crises externas, pode não ser possível analisar corretamente as causas. Mesmo com julgamentos errados recorrentes, em vez de corrigir crenças, as pessoas atribuem as causas a outros fatores. Ele afirmou que isso pode enfraquecer a resposta do país. Por isso, ele avaliou que a etapa de desmoralização é o processo mais perigoso. Mesmo que a sociedade tente corrigir a situação após cair em crise, a mentalidade das pessoas que compõem as instituições centrais já está enraizada. Bezmenov afirmou que reverter esse fluxo exige muito tempo, até uma nova geração crescer e assumir o controle da sociedade. Ele disse que esse período também pode durar de 15 a 20 anos, como ocorreu na desmoralização inicial. E, quando se considera que essa segunda etapa está suficientemente completa, passa-se imediatamente para a próxima fase, a fase de desestabilização da sociedade. Bezmenov afirmou que esse processo dura cerca de 2 a 5 anos. Após a mudança de valores e mentalidade da sociedade na primeira etapa, agora essa influência atinge toda a administração do país, especialmente na economia e diplomacia. Ele afirmou que áreas essenciais, como defesa nacional, começam a enfraquecer. Destacou que, nesse estágio, forças externas não atacam diretamente o país. Ele afirmou que não são agentes secretos que destroem instalações ou fazem ações militares, mas membros da sociedade influenciados que abalam o país por si mesmos. Por exemplo, tentativas de desarmamento voluntário ou aproximação com países hostis estão incluídas nisso. Ou menosprezam alguém, chamando-o pejorativamente de alguém que quer se aproximar deliberadamente de países hostis só por ter posições diferentes. Esse comportamento também se inclui aqui. Segundo Bezmenov, nesse estágio, o povo não percebe a gravidade do problema. Mesmo com o enfraquecimento do Estado, não veem isso como sinal de perigo. Ele explicou que, no passado, questões que teriam causado grande controvérsia passam a ser aceitas naturalmente, e até mesmo argumentos que entram em conflito com os interesses de longo prazo do país começam a ser tratados como opiniões normais. Ele disse que, conforme esse fenômeno se repete, a vigilância da sociedade diminui. Além disso, ele disse que nesta fase, novos líderes sociais aparecem. Bezmenov os chamou de adormecidos. Pessoas antes sem grande influência passam a liderar movimentos sociais e agendas políticas no centro da opinião pública. Eles destacam valores como direitos humanos, igualdade,
justiça e combate à discriminação para obter apoio público. Ele explicou que, com o apoio da mídia, organizações civis e fundações ampliam a influência e garantem voz na sociedade. Bezmenov via esse processo como fator de ampliação dos conflitos sociais, intensificando disputas políticas e choques entre gerações, profissões e classes. Ele disse que também crescem os conflitos de raça e região. Para ele, as pessoas passam a se ver como rivais, não mais buscando objetivos comuns. Como resultado, explicou que a confiança social enfraquece e se forma um ambiente onde o confronto e o conflito se repetem mais do que a conciliação e a cooperação. Bezmenov alertou que, se isso continuar, toda a sociedade seguirá cada vez mais rumo ao radicalismo. As pessoas perdem o meio termo e, em vez de tentar convencer o outro, passam a atacá-lo. Ele disse que até entre familiares e amigos surgem conflitos políticos e sociais, dificultando o diálogo com quem pensa diferente. Ele explicou que, se esse estado durar muito, a coesão social enfraquece muito e pode levar ao estágio de crise. Bezmenov chamou esse estágio de terceiro passo do processo de subversão de um país. Ele afirmou que, enquanto as etapas anteriores levam décadas para se desenvolver, o estágio de crise pode ocorrer em um período muito curto. Segundo sua explicação, essa fase pode durar cerca de 6 meses. Questões econômicas acumuladas ao longo do tempo, conflitos políticos e divisões sociais chegam a um ponto crítico, levando todo o país a um estado de caos repentino. Problemas antes invisíveis surgem de repente, e as pessoas percebem que o sistema não consegue mais resolvê-los. Durante a crise, ocorrem grandes mudanças nas estruturas econômicas e de poder. Ele explicou que reformas políticas e reorganização do poder ocorrem rapidamente e podem gerar conflitos. Nessas situações, o povo prioriza estabilidade e ordem em vez de liberdade e diversidade. Após longos períodos de confusão, as pessoas preferem um líder forte, com soluções imediatas, a debates e procedimentos complexos. É nesse momento que surge um novo grupo de poder. Eles tentam conquistar o apoio do público, prometendo um futuro melhor, uma sociedade mais justa e uma economia próspera. No entanto, independentemente dos recursos reais ou da viabilidade, promessas atraentes, ou seja, promessas populistas, são feitas em grande quantidade. Dizem que o povo espera que todos os problemas sejam resolvidos em breve. Bezmenov disse que essas promessas servem como instrumento político para absorver ansiedades e insatisfações. Mas o problema começa aí. Bezmenov destacou o destino dos idealistas que colaboraram com a mudança do sistema. Ele afirmou que intelectuais e ativistas, ativos na revolução e mudanças radicais, podem se tornar um fardo após o novo poder se firmar. Segundo ele, para o novo poder, essas pessoas pensam de forma independente e, se seus ideais não forem atendidos, podem se tornar uma forte oposição. Bezmenov afirmou ter presenciado casos parecidos enquanto esteve na Índia. Ele disse que ficou chocado ao ver que alguns apoiadores ou colaboradores da União Soviética não gozavam de confiança na reorganização do poder e que mudanças poderiam ser feitas conforme necessário. Ele disse que essa experiência influenciou sua decisão de se exilar. Além disso, ele disse que a KGB considerava mais úteis as pessoas movidas pela sede de poder e que faziam qualquer coisa para alcançar seus objetivos do que os idealistas. Ele acreditava que quem segue convicções pode se rebelar, enquanto quem prioriza interesses pessoais é mais fácil de controlar. Bezmenov citou Nicarágua e Granada. Citando casos como o Afeganistão, afirmou que após mudanças de regime, antigos colaboradores foram expurgados, expulsos ou presos. Ele alertou que, quando a fase de crise termina, o papel das pessoas que ajudaram na revolução não é mais necessário, e o novo poder se move para eliminar forças que possam se tornar uma ameaça potencial para si mesmo. E então chega a última etapa mencionada por Bezmenov, a fase de normalização. Pelo nome, pode parecer que o país recupera a estabilidade e a ordem. Mas a explicação de Bezmenov era completamente diferente. Segundo ele, nesse ponto, o país já teve sua estrutura política, econômica e social transformada. O povo já se adaptou ao novo sistema, e a ideia de resgatar valores e instituições do passado vai sumindo. Mesmo que surjam ameaças externas ou ocorram situações como golpes de Estado e revoluções internas, a vontade de reagir ativamente enfraquece. Isso porque o consenso de que é preciso proteger o país simplesmente desapareceu. Bezmenov disse que essa situação não surge rapidamente, mas é fruto de décadas de manipulação ideológica e mudanças sociais. Ele também explicou que esse método foi considerado uma estratégia extremamente eficaz, pois pode enfraquecer o país adversário sem a necessidade de grande poder militar ou enormes custos de guerra. Ele alertou que a parte mais perigosa é que o povo não está sendo atacado por forças externas, mas sim sendo induzido a destruir por conta própria o sistema e as instituições existentes.